Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos continuar discutindo os modelos cinemáticos do robô, uma vez que esse assunto é muito importante, ele é base para tudo que nós vamos fazer, então nós não podemos passar para frente sem esgotar esse assunto, tudo bem? Bom pessoal, nós não podemos passar em frente sem esgotar o assunto dos modelos cinemáticos, uma vez que eles são extremamente importantes, eles são base para tudo que nós vamos fazer. Se lembra que eu disse que você não precisa de um robô para aprender robótica? E é verdade, os modelos cinemáticos vão substituir os robôs e a gente vai poder aprender robótica por meio dos modelos, sem necessariamente ter que ter um robô caro aí ou ter que construir um robô conosco. Segundo, mesmo que você tenha um robô, dificilmente você vai ficar fazendo experimentos de tentativa e erro com esse robô. Você pode quebrar, é um equipamento caro. Então você primeiro vai alinhar todos os seus algoritmos por meio desse modelo cinemático. E ele é essencial para isso. Terceiro, e mais importante, existem diversos algoritmos que não vão funcionar se não tiver um modelo cinemático. Ou seja, seu robô real não vai funcionar, mesmo que você tenha ele em mãos, sem a presença de um modelo cinemático calculando as diversas diretrizes que nós vamos ter que ter para liderar o nosso robô por aí. Tudo bem? Então é essencial que nós saibamos manipular e utilizar bem os modelos cinemáticos. Bom, então você se lembra que o modelo cinemático do robô diferencial é dado por esta equação, que nós desenvolvemos ela. Se lembra que a gente chegou no ponto em que a gente tem as velocidades do robô e a gente integra essas velocidades por meio do quê? Por meio do tempo de amostragem. E a gente coloca essas velocidades, então, na posição do robô. Não é verdade? Incremento a incremento, o nosso robô vai se movimentando. Não é isso? Bom, como você pode ver, na verdade a gente tem em mãos um set de equações diferenciais. Então é possível integrá-las para que nós possamos ter, então, não mais um modelo de velocidades, mas sim um modelo de posições, diretamente um modelo de posições do robô. E é isso que nós vamos fazer hoje. Nós vamos integrar essas equações para obter um segundo modelo cinemático do robô, dessa vez um modelo dado por posições e não por velocidades, que é o que a gente vai chamar de modelo incremental do robô diferencial. E aí que você chega finalmente a entender que o seu curso de cálculo, que normalmente é dividido em várias prestações aí das Casas Bahia, né? Cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3 e assim por diante. Esse curso completo de cálculo, ele é essencial, ele é a base de todas as aplicações que nós temos aí na área de engenharia, na área de ciências exatas como um todo, tudo bem? Curso de cálculo tem que saber. Mas de toda forma, nós não vamos ter que fazer nenhum processo de integração cabeludo aqui hoje não. Como você sabe, sempre tem uma maneira mais esperta, mais inteligente de substituir um processo muito trabalhoso por um outro mais simples. E hoje nós vamos obter então a integração do modelo diferencial por meio de trigonometria, tudo bem? Então, como a gente já dimensionou esse modelo diferencial, a gente já viu ele em ação, fica fácil de você imaginar o seguinte. Imagina um robô fazendo um círculo aí de raio qualquer, tudo bem? É um robô que está fazendo esse círculo. De uma posição para a próxima seguinte, imediatamente seguinte, nós temos o quê? Um pequeno deslocamento, que é obtido por meio do pequeno intervalo de amostragem que nós temos e as contribuições das velocidades naquele instante de tempo. Não é verdade? Então, se a gente pegar aí duas posições consecutivas, uma exatamente depois da outra, nós vamos ter uma situação mais ou menos parecida com essa. Ok, eu sei que para você aí parece que está exagerado, porque o tempo de amostragem geralmente é pequenininho, então as posições estariam muito próximas umas das outras. Mas aí eu exagerei justamente para você ver os detalhes. O bem importante é que você pense que é uma posição imediatamente posterior à outra. Então, de um tempo para o outro, nós temos duas posições consecutivas. E nessas posições, nós temos que nos perguntar duas coisas. Qual foi a variação da
posição linear, ou seja, quanto o robô andou, e qual foi a variação da posição angular, ou seja, quanto a orientação dele mudou de uma para outra. Tudo bem? E a gente vê então, por meio da figura, que a posição que ele se deslocou é justamente esse arco de circunferência que você está vendo entre uma posição e outra. E a variação angular é justamente essa quantidade que você está vendo aí de mudança na orientação dele. E a posição dele, então, vai ter sido alterada por um delta distância, aí, vamos chamar de delta S, e nós vamos ter também um delta ângulo, né? Vamos chamar ele de delta θ, tudo bem? Bom, quando nós temos um intervalo de amostragem bem pequenininho, nós podemos fazer a seguinte aproximação. Veja bem, é uma aproximação, tá? Mas ela vai facilitar a nossa vida e ela é largamente feita em todos os âmbitos em ciências exatas como um todo, engenharia, física, química, matemática, sempre é usada essa estratégia, tudo bem? Então o que nós vamos fazer é o seguinte, nós vamos aproximar a distância percorrida linear do robô, não por esse pequeno segmento de arco de circunferência, mas pela linha reta que liga os dois pontos do robô. Se o nosso tempo de amostragem for muito pequenininho e se ele tender para zero, a gente vai perceber que a diferença entre o segmento de circunferência e a linha reta vai ficando cada vez menor. Por outro lado, se o nosso intervalo de amostragem for muito grande, essa diferença vai ficar muito evidente. O arco de circunferência vai ser muito diferente, muito maior do que a linha reta que liga os dois pontos aí, que é a secante. Tudo bem? Mas nós vamos poder fazer esta aproximação porque normalmente o nosso tempo de amostragem é pequenininho. E é aí que a mágica dessa aproximação nos ajuda a resolver aquela integral de uma maneira simples. Porque como você pode perceber, ao trocar o arco de circunferência por uma linha reta, eu acabei de transformar a relação entre a posição anterior e a posição imediatamente subsequente em um triângulo de Pitágoras. E esse triângulo de Pitágoras, que fica bem evidente para você aí agora, tem o quê? Tem duas propriedades, que é o cateto adjacente e o cateto oposto, relacionados aí entre si pela hipotenusa. A hipotenusa é justamente a diferença linear entre as duas posições. Então, nosso cateto adjacente e o nosso cateto oposto se tornam o quê? Justamente o quanto o robô caminhou em x e em y naquele instante de tempo. Olha que maravilha. Então, o nosso ΔX, o nosso ΔY, para aquele instante de tempo, vai sair por simplesmente relações de trigonometria do triângulo de Pitágoras. Olha que fácil. E além disso, nós também temos o quê? Nós temos como calcular a diferença angular entre as duas posições subsequentes. Se nós pegarmos a orientação da posição anterior e transferirmos ela para a posição atual, para a posição imediatamente subsequente, nós vamos ter exatamente o quê? A diferença de variação angular, de variação de orientação do quê? Do robô de um instante para o outro, não é verdade? E nós vamos chamar isso tudo de quê? De delta θ, tudo bem? Bom, se nós simplesmente prolongarmos a hipotenusa, como você pode ver aí, a gente vai perceber por uma simples relação trigonométrica, depois eu te encorajo a trabalhar um pouquinho na trigonometria para perceber isso daí, que esse prolongamento passa exatamente na metade do ângulo Δθ. Então nós temos como obter o ângulo do triângulo de Pitágoras por meio dessa relação. Então o ângulo do triângulo de Pitágoras é justamente a orientação da posição anterior, mais exatamente metade da variação angular entre as duas posições. Ficou simples agora de completar essas relações trigonométricas. E olha que maravilha, a integração do modelo que nós tínhamos anteriormente, que era possivelmente muito trabalhosa, passou a uma coisa muito simples, por uma simples substituição de quê? De visão de pensamento, pensar fora da caixinha. Então nós acabamos de obter o quê? A integração do modelo diferencial para o nosso robô diferencial. E agora nós temos o quê?
o modelo incremental, que é justamente dado por quê? Por estas equações que você está vendo na tela, que são justamente o que nós fizemos no passado. Ou seja, a próxima posição é justamente a posição atual, mais o quê? Mais a quantidade que o robô se deslocou no instante temporal atual, tanto em x quanto em y, quanto na orientação, em θ. Tudo bem? É justamente o que nós tínhamos anteriormente. E aí o que acontece é que nós temos, então, finalmente, em modelo matricial, as equações do robô diferencial, agora dadas por um modelo integrado, por um modelo incremental. Olha que maravilha! E essas equações têm exatamente o mesmo efeito que as equações anteriores e nós podemos utilizá-las ambas, uma ou a outra, justamente para resolver os nossos problemas, para simular o nosso robô e para aprender robótica. Além disso, vão ter algumas horas em que o modelo diferencial vai ser mais vantajoso para resolver os problemas e o modelo incremental vai ser, no caso, mais vantajoso para resolver outros problemas, como, por exemplo, problemas de controle ou problemas de localização. Nós vamos ver tudo isso. Normalmente, o modelo incremental ele é mais vantajoso por oferecer algumas vantagens que nós vamos ver lá na hora. Tudo bem? Então é muito importante que você conheça os dois tipos de modelos para resolvermos então os nossos diversos tipos de problemas em robótica. Isso vai ser muito legal. Mas bom, como você já sabe, bom mesmo é quando a gente coloca na prática. E colocar na prática você já sabe, é programação. Só quando você programa é que você internaliza esse conhecimento e coloca ele em prática. Tudo bem? E você consegue extrapolá-lo para qualquer outra situação que aparecer na sua vida. Então, te encorajo a ver mais essa prática de simulação comigo. Vamos dar uma olhada. Bom, pessoal, então nós vamos evoluir novamente o modelo do robô, dessa vez por meio do robô incremental. E nós vamos então apresentar o programa, né? O mesmo estilo de programa que nós desenvolvemos antes. Então a gente sempre limpa a memória. Eu já vou colocar nesse daqui diretamente a perfumaria, né? Os sólidos geométricos aí para a gente ter uma simulação mais bonita. A gente já explicou isso daqui antes, mas eu vou evoluir eles por meio das transformações homogêneas de translação e de rotação. Tudo bem? Vamos escolher então a posição inicial para esse robô. Depois a gente muda isso daqui. Qualquer posição serve, na verdade. As medidas do robô, obtidas por meio do fabricante. Como você pode ver, aqui eu calculo a velocidade do ponto médio, linear e angular. Tenho aqui um intervalo de amostragem, depois a gente pode até variar. Novamente o armazenador, tempo máximo. Você pode ver que é o mesmo plot de antes. Bom, e aí nós temos o nosso loop, o que é importante aqui, né? A evolução do tempo. Então é um for, aqui no caso, né? A gente calcula a lei de controle, ou seja, as velocidades linear e angular que vão ser aplicadas no nosso ponto médio. E aí vem a diferença do programa do tópico anterior, que é o modelo incremental, tudo bem? E no modelo incremental nós vamos calcular então as contribuições das posições naquele instante, não das velocidades, como no modelo diferencial, tudo bem? Então eu tenho aqui a captura da posição angular do robô, não é necessário, né? É só uma questão didática. Aqui sim a gente calcula as contribuições linear e angular para esse instante de tempo, né, dadas as velocidades e dado, claro, também o instante de amostragem. E aí, finalmente, a gente aplica a equação necessária para calcular as contribuições aqui, né, chamei de ΔP, tudo bem? E, finalmente, a gente insere isso no robô. E é isso, e é só isso. O resto, como você já está acostumado, né, eu armazeno a posição e faço o plot aqui que você já está acostumado. Tudo bem? Então, nosso primeiro experimento será para velocidades iguais, para a gente poder ver esse robô se mover para frente. Nós vamos realizar os mesmos experimentos de antes. Então, vamos lá. Então, podemos ver que dá exatamente o mesmo resultado de antes. Você pode ver isso
qualitativamente, né? O robô simplesmente andou para frente. Vou fazer ele andar para trás também. Então, claro, né, você já sabia, o robô também anda para trás, não tem nenhuma diferença. O importante é que nós coordenemos bem as velocidades das rodas. Vamos visualizar então, no caso aqui, o robô se movimentando em apenas uma das rodas. Primeiro vamos movimentar aqui a roda direita. Exatamente o que nós estávamos querendo que acontecesse. Agora, claro, a roda esquerda, vou movimentar ela até mais rápido para a gente poder ver um efeito diferente. Aí é 100 graus por segundo, né? Claro que a gente sempre transforma para radianos, como você pode ver por meio desta funçãozinha aqui, dag to rad. Bom, e vamos fazer o robô percorrer um círculo, tudo bem? Vamos percorrer aquele círculo que a gente já tinha percorrido antes, para a gente ter uma noção de como eles são parecidos. Bom, e aí a gente vê, claro, né, que o robô vai percorrer aquele círculo que nós já estávamos acostumados. Aqui o tempo acabou muito cedo, né? Mas nós temos aí, né, o raio e o diâmetro com os mesmos valores que nós tínhamos obtido antes, né? Excelente. Mas agora eu, na verdade, preparei um segundo experimento aqui para vocês, que vai comparar os dois modelos. Tudo bem? Então nós temos exatamente o mesmo programa, eu só adicionei um segundo robô na cena. Então o robô 1, que eu vou mostrar por meio, né, da posição P1, vai ser o modelo incremental, enquanto o robô 2, que vai ser representado aqui pelo P2, e tudo que tiver 2, né, esse segundo modelo, que é o modelo diferencial que nós calculamos no tópico passado. Será que eles são diferentes entre si? Bom, aqui eu vou começar o robô 1 com a orientação igual a 0 graus e o robô 2 180 graus de diferença, tudo bem? Para que eles, na verdade, né, se movimentem no sentido oposto e você possa ver o efeito. O restante, como você pode ver, é exatamente igual. Aqui só no plot que eu lido com os dois corpos e rodas dos dois robôs, tudo bem? Só acrescentou, na verdade, novas linhas no plot, mas o restante é igual. E no corpo do programa, então eu divido o programa aqui em modelo incremental, o primeiro, não é? E modelo diferencial, o segundo robô, tá? Para que nós possamos, então, fazer essa simulação. Então eu vou fazer eles fazerem esse mesmo círculo que nós acabamos de fazer, só que um vai para um lado, então vai para cima, e o outro vai para o outro lado, né? Então vai para baixo, tudo bem? Então aqui nós podemos ver os dois robôs, o amarelinho é o robô incremental, o ciano aqui, né, é o robô diferencial do tópico passado. Vamos ver o que acontece? Então, claro, um vai para cima, outro vai para baixo, porque eles estão invertidos entre si, mas vão percorrer o mesmo caminho. E aí a gente pode ver que os dois fazem basicamente a mesma coisa, claro, por lados opostos, e terminam no mesmo lugar. Tudo bem? Uma coisa interessante que aqui eu estou fazendo para vocês, vocês repararam que ele deu uma volta só, eu calculei qual seria o tempo necessário para que ele desse apenas uma volta, que é calculado por meio da equação dos dois franceses, né, o 2πr. Então 2π, o raio aqui é a divisão da velocidade linear pela angular, como nós vimos antes, tudo bem? E aí, tendo o comprimento, para eu saber o tempo, eu vou lá e divido pela velocidade. É claro que eu podia simplificar essa velocidade linear de cima com essa de baixo, daria simplesmente 2π dividido por ômega, mas eu deixei aqui para você saber da onde apareceu o termo, tá? E se eu quiser que ele dê 2 voltas, eu só mudo aqui, 2 voltas, e assim por diante. Vamos deixar com 2 voltas dessa vez. E dessa vez eu vou deixar os dois robôs exatamente na mesma orientação. Porque, obviamente, os dois são iguais. São iguais? Será que eles são iguais? Vamos conferir? Olha só. Então, antes de eu maximizar a figura, só para a gente ver, para um
intervalo de amostragem temporal de 0,2 segundos aqui, 200 milissegundos. Vamos ver o que acontece. Se os dois forem iguais, vai ficar realmente em cima um do outro. E olha só, a gente pode perceber que tem uma pequena diferença entre eles. Ué, será que então está errado, né? Será que o que a gente fez não funciona? Então aquele método de integração não funciona bem? O que será que aconteceu aqui? Por que será que os dois... Assim, eles se movimentam bem parecido, mas tem uma pequena diferença que dá para ver aqui, que os dois robôs, né, o amarelo e o ciano, o robô 1 e o robô 2, estão desalinhados. E aqui, como você pode ver, deram realmente 2 voltas. Mas olha só, eles começaram no mesmo lugar e terminaram no mesmo lugar. A diferença entre eles se dá aqui nas curvas, né? Bom, o que será que está acontecendo? Bom, o que está acontecendo é que o robô incremental ele é dado por um método de integração e os métodos de integração são sensivelmente afetados pelo intervalo de amostragem. Tudo bem? Quanto maior o intervalo de amostragem, maior a diferença. Vamos dar uma olhada nisso daqui com o intervalo de amostragem ainda maior? Vamos colocar aqui 0,5 segundos. Então, vamos tentar fazer essa diferença ficar ainda mais visível? Vamos dar uma olhada. Então, olha lá, ó. Nossa, realmente dessa vez ficou bem diferente, né? Então, nós vemos que realmente o intervalo de amostragem nos dá, né, a diferença entre os dois modelos. Então, quer dizer que quanto menor o intervalo de amostragem, essa diferença tende a se cancelar. Então, vou colocar um intervalo de amostragem pequenininho aqui, vou rodar, mas vai demorar, então eu vou acelerar o vídeo para você ver, né, isso acontecer, tudo bem? Então vamos lá. Bom, pessoal, parei a simulação aqui e como nós pudemos ver, por meio de um tempo de amostragem menor, a gente cancela bastante aí as diferenças entre os dois modelos. Na verdade, você pode até pensar que só tem um modelo aqui, mas eu vou fazer um zoom para você ver que realmente temos os dois modelos. Aqui, ó, temos as duas curvas, ok? Então aqui elas separam, nós podemos ver inclusive o modelo amarelinho aqui de baixo. Como realmente temos dois, nós vemos que o intervalo de amostragem torna o modelo incremental mais sensível a diferenças com o modelo diferencial. Bom, pessoal, é isso aí. E bom, pessoal, por hoje é só. Eu espero que você tenha percebido o quão importantes e legais são os modelos dos robôs. Eles realmente vão substituir os robôs, eles são bons representantes do que o robô real pode fazer e nós vamos utilizá-los à exaustão. Você vai poder aprender robótica tendo esses modelos, mesmo que você não tenha um robô aí perto de você. E você que tem robôs, você vai precisar dos modelos, porque nós vamos fazer controle, nós vamos fazer localização, nós vamos fazer otimização, nós vamos fazer partes de inteligência artificial, junto com os diversos algoritmos que nós temos, e nós vamos colocar tudo isso em prática por meio dos modelos. Bom, então é isso. Estude bastante, não passe por próximo tópico sem esgotar esse daqui, sem entender tudo o que aconteceu, e até a próxima. Tchau, tchau.